Um sempre malandro, o outro menos malandro, depois invertia, então era um negócio divertido. Divertido. Vamos lá, Cabral? Podemos começar? Vamos. Bom dia a todos. Esse é o nosso capítulo 2 do webinar Jornada Rumo à Indústria 4.0. Deixa eu colocar minha câmera aqui para que vocês vejam. E eu gostaria muito de pedir ao engenheiro José Alberto que desse início formal ao nosso evento. Bom dia a todos uma vez mais. José, você. Novamente, bom dia a todos. É um prazer recebê-los nesse segundo episódio do nosso evento. Como todos lembram, no primeiro episódio falamos o porquê começar. Mas imagino que a maioria de vocês, se não todos, já tinha uma convicção antes até dessa nossa discussão anterior, de que é necessário começar. Mas sempre fica um receio. Será que minha empresa tem capacidade, tem recursos, tanto de mão de obra como financeiros, tem toda a filosofia para dar esse pontapé inicial? É um receio, sem dúvida, legítimo, que talvez possa ser respondido em parte e minimizado em parte com o que vamos falar hoje. Como começar? O Jarbas comentou na reunião anterior que uma frase bastante interessante, né? Pensar grande, começar pequeno, mas tem que se iniciar, tem que se dar o pontapé inicial. E à luz dessa ideia que a conversa de hoje vai transcorrer. Muito obrigado novamente, bem-vindos. Professor Cabral. Eu que agradeço você, nós agradecemos você, a sua apresentação, obrigado pelas palavras. E a nossa dinâmica hoje é bem definida. Nós vamos começar com uma apresentação feita pelo engenheiro Ari, pelo engenheiro Mauro. Eles vão nos contar alguns detalhes de como começar. E, na sequência, nós vamos abrir para os debates, em que tanto Dalton como o Jarbas e eu vamos arguí-los de uma maneira bastante civilizada, para que a gente consiga passar para vocês todos os detalhes desse nosso, vamos dizer assim, objetivo, desse nosso processo que nós julgamos absolutamente conveniente e necessário. Eu passo, então, a palavra, eu fecho a minha câmera e passo a palavra para o Ari. E pergunto, você pilota os slides, Ari, ou você quer que eu pilote? Ari? Ari? Temos um problema de conexão? Ele está... Ele está com o microfone desligado. Que delícia, eu gosto quando acontecem essas coisas. Ele deve estar falando horrores. Eu estou falando comigo mesmo. Deu certo então, aqui. É ótimo. Bom dia a todos. Espero que você não tenha brigado com você. Eu perguntei se você quer que eu pilote. Está tudo certo. Não, tudo bem, eu pilotei aqui, está tudo certinho. Bom dia, pessoal. É muito bom falar com vocês. Nós estamos aqui, é uma conversa, na verdade, e a gente vamos trocar algumas informações. Todos estamos aprendendo como fazer essa jornada. Tivemos algumas experiências que nos permitem pelo menos, começar de uma forma mais segura, ou pelo menos transmitir nossa experiência em alguns cases que a gente desenvolveu, de como começar de uma maneira mais assertiva. A gente deixou aí em cima, né, a representação das 4 revoluções industriais, né? A primeira trouxe o êxodo rural, a segunda a classe média, a terceira o mundo plano, todo mundo fala com todo mundo a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo. O que acontecerá? Que transformação virá, né? Além das transformações nas relações de trabalho e nas relações sociais, o que mais virá com a quarta revolução, né? Com a comunicação de todos os objetos, entre objetos e humanos, objetos e máquinas, máquinas e máquinas. O que acontecerá, né? Então, eu e o Mauro, a gente costuma estudar bastante isso, a gente está estudando bastante isso, a gente pergunta um para o outro e pergunta
quando a gente faz a primeira pergunta, o que eu faço agora? Se você não souber o que fazer, é uma vantagem, porque você vai criar uma coisa nova. Então, para quem não sabe o que fazer, o momento é agora, porque você vai criar e vai criar dentro de um cenário novo. Para quem já começou, a gente queria dar umas orientações de como prosseguir, né? Então, rapidamente aqui, nós estamos no conceito do que a indústria alemã e a Academia Nacional de Ciência e Tecnologia da Alemanha está propondo, né, como o conceito de indústria 4.0, ele tem as seguintes fases aqui, né? A primeira fase é aquela fase de você capacitar os seus ativos, e por ativos entenda-se todos, né? Máquinas, sistemas, pessoas, e ter a capacidade de coletar dados, né? Uma fase que muitas empresas já passaram. A segunda... Cabral, muda para mim, por favor, que eu perdi o controle da modificação aqui, ela não está indo mais. Alô? Tem uma mensagem aqui no chat que o Ferdinand diz que está com o controle. É só ele sair do controle. Quem está com o controle? Não, isso. Apareceu na minha tela aqui, aqui, assumir o controle. Por isso que eu mandei a mensagem. Quem está controlando? Não, tá só. Não, aí, quiser dar alguma mensagem, a gente passa o controle já. Peraí. Olha, eu A segunda etapa dessa jornada seria a conectividade, ou seja, fazer com que todos os componentes, objetos e sistemas sejam capazes de fornecer dados, e trazer os dados e eles serem coletados, né? A terceira é a fase de que a gente chama de visibilidade. Eu consigo, através desses dados, enxergar o que está acontecendo. E aí tem a grande mudança da indústria 4.0, ou seja, é onde eu passo da fase de digitalização pura para alguma inteligência. Aí começa a fase típica, que já é da 4.0. A digitalização vai continuar sempre, mas a partir dessa terceira fase, eu construo o que eu chamo de uma sombra digital, ou seja, eu transfiro para o mundo digital o meu modelo, o que está acontecendo no físico, e eu enxergo no digital, em tempo real, o que está acontecendo no físico, né? E essa é a grande mudança para você poder continuar na indústria 4.0, né? Esse, eu diria que é o estágio da arte atual em algumas empresas na Alemanha, estão nesse nível, né? Porque esse é um programa de longo prazo, né? No momento que você tem a visibilidade, você consegue, simulando os eventos do mundo real no mundo digital, você consegue ter transparência, ou seja, apoio à tomada de decisão em tempo real, com dados contextualizados e com tarefas específicas para quem vai tomar a decisão, né? Alguém assumiu o controle aí, voltou de novamente. Por favor, quem assumiu o controle? Isso, muito obrigado. Pessoal, aquelas flechinhas ali em cima é para o apresentador. Como todos vocês estão com apresentadores, por favor, não mexam naquelas flechinhas lá onde está o slide. Estava aqui na transparência. Depois disso, com inteligência de dados, que você falar com algoritmo, ou seja, o inteligência artificial, você consegue fazer predições, ou seja, você consegue ter a previsibilidade através de simulações de eventos no futuro, né? Nesse momento é que os dados que você coletou, mais os dados que você tem do mundo real e mais o teu aprendizado com os dados te permite ter um gêmeo digital efetivo, ou seja, o teu processo pode reproduzir eventos no futuro e te dar a orientação de como agir, né? E por último, você vai transferir algumas decisões dos sistemas para os sistemas de gerenciamento, né? Então, nesse momento, você vai ter a auto-otimização daquilo que puder ser automatizado e passado para os sistemas. Notem que você sai do controle tipicamente humano
para um controle compartilhado e, no fim, você tem um controle apoiado pelo sistema para todos. É isso. Mas aí, como começar? O que tem a ver com isso? Vocês estão vendo que tem um espaço branco ali, né? O importante para iniciar é o seguinte: você se preparar para a jornada. Descobrir o que é necessário. E a primeira coisa que é necessária, como começar, é eliminar os desperdícios. Né? Eu poderia dizer, por eliminar os desperdícios, qualquer tipo de desperdício, né? Seja em sistemas, em recursos humanos, em esperas, ou seja, introduzir o lean thinking, o pensamento enxuto, né? Mais do que a manufatura enxuta. A manufatura enxuta vai ajudar, sim, o lean manufacturing, mas o pensamento enxuto, em fazer com menos requisitos tudo o que você faz com diversos requisitos hoje, ou seja, eliminar todos os desperdícios. Então, o começo é aí. Conheça-te a ti mesmo, veja o que não te agrega valor, faça um diagnóstico, elimine tudo o que não te traga retorno, e aí sim, você está preparado para começar. E onde começar, é uma discussão que a gente vai passar por todo o tempo aqui, é onde começar. Vou começar onde o meu retorno financeiro é mais rápido. É isso, tá? Cabral, acho que é essa a abordagem. Agora a gente pode partir para as discussões aí. Muito obrigado, viu? Cabral, onde estaria o Cabral? Ele não está aqui? Deixa eu ver. Bom, temos aí um moderador reserva, Jarbas? Pois não. Então, Cabral deve estar... assuma aí. Entrou, pessoal, substituição aos 10 minutos, tá? Sai Cabral, entra Jarbas. Daqui a pouco Cabral descansa e volta, tá? Cabral deve estar com algum problema de conexão. Bem, a gente já viu essa figura em outras literaturas, né, principalmente na Alemanha, esses estágios que foram conceituados de 1 a 6, como os diferentes estágios numa evolução dentro de uma jornada 4.0. Do nosso ponto de vista, esse estágio 0, que está aí destacado e até com uma cor diferente, e que talvez não faça parte da literatura universal, está aí colocado porque nós entendemos como muito importante esse estágio pré qualquer coisa, né? Que é organizar um pouco os processos em termos de suas ineficiências, inefetividades, desperdícios e, sobretudo, de envolver os trabalhadores, os gestores, os operadores, se tratar de uma operação industrial, numa jornada, né? Como consultores de estratégia e de operações, é muito comum observarmos empresas que se lançam à jornada, mas ainda num estágio muito, vamos dizer, elementar de organização no processo-chave, né? E isso, além de representar um desperdício de recursos, tem uma perversidade que quanto mais digitalizado, quanto mais automatizado, quanto mais inteligência você conferir a um processo débil, mais eficiente vai ser a formação de erros e de propagação dessas ineficiências, né? Então, quer dizer, o pior que você pode fazer a um processo ruim é automatizá-lo ruim, né? Porque você aumentará a capacidade de provocar danos nisso. Então, eu perguntaria, né, e colocaria também para o Mauro, para o Abrir essa reflexão, de quão importante vocês julgam, antes de qualquer coisa, dar uma parada e dar uma examinada no processo, nas suas ineficiências, nas suas debilidades, né? Enquanto seus gestores estão conhecendo para que serve aquele processo, de quem ele depende, para quem que ele vai entregar resultados, como estão os sistemas de gestão naquele processo, né? Em termos de
de relatórios, de controles adequados, de reuniões de correção, enfim, de mecanismos que levem aquele processo à melhoria contínua, antes, ou até mesmo durante, mas eventualmente antes de se começar o processo de informatização e de conectividade, vamos dizer que seriam os 2 primeiros passos, informatização, né? Antes de você informatizar todo esse processo e conectar essas máquinas ou esses sistemas aos outros, o quanto que você julga que é importante fazer essa, entre aspas, limpeza, essa racionalização no processo, né? Nós entendemos como muito importante, já presenciamos situações em que o processo é muito ruim, dado como padrão, é assim mesmo, sempre foi assim, é assim que tem que ser, vamos tratar de informatizá-lo, conectá-lo, etc. Isso nos parece um equívoco que deve ser evitado. Gostaria de ouvir a opinião de vocês dois sobre isso. Deixa eu entrar um pouco depois da sua fala, o Jarbas, obrigado pelo... nós tivemos aqui aquele momento que acho que todos nós já vivemos um dia na vida, aquele momento terror, não sei se vocês já viveram esse momento, quando cai a internet na hora que não deve cair, aí você recorre ao celular e o celular não entra porque tem algum pau qualquer, e aí você fica meio que desesperado, né? Ótima a sua intervenção, devolve, obrigado aí, desculpe entrar na sua, apenas quis dizer que estou aqui de volta. Vai lá, Ari. Obrigado. Obrigado a você. Já agora estamos abertos aí para conversa, né? Podemos continuar aqui, ou se teve alguma pergunta, o pessoal, Responde, o pessoal pode... Tá bom. Continua. O pessoal pode entrar no chat aí, fazer perguntas se quiser, interagir, tá? Qual que é o modelo? O modelo é baseado do que a gente propõe, que é um modelo que é vencedor, né? É um modelo em que os negócios são divididos em 4 áreas estruturais, né, para fins da jornada, né? A primeira área estrutural, né, é a área de recursos, né? E por recursos é todo, sistemas, pessoas, equipamentos, dispositivos, o que seja, né? E os recursos são sempre analisados sempre na capacidade na competência digital, ou seja, a capacidade dele entender o que digitalmente acontece, e na comunicação, da capacidade de se comunicar, né? Então, são os 2 princípios que são analisados na área de recursos, né? Cada um deles, a gente pode abordar depois isso mais para frente, cada um deles tem alguns princípios, algumas dimensões, né, de comunicação estruturada. Na comunicação estruturada tem as interfaces, na competência digital tem a aprendizagem contínua com dados, né? Então, cada princípio desses tem algumas dimensões que devem ser analisadas. No segundo, são sistemas de informação, porque, como a gente já discutiu no webinar anterior, ou já falou bastante disso, se a gente perguntar quais são uma das características principais da indústria 4.0, é uma cultura de dados, aprendizagem com dados, decisão tomada de decisão baseada em dados, né? Portanto, os sistemas de informação e de comunicação, né, as TICs, as tecnologias de informação e comunicação são basilares para isso, né? Mas elas são basilares, mas não devem ser, elas não devem ser as únicas que devem ser desenvolvidas primeiro, porque senão você vai transformar a indústria 4.0 num projeto de TI. E esse erro já ocorreu na Alemanha e já foi corrigido, né? As pessoas que são da teoria da informação e comunicação têm facilidade em ser ágeis para implantar os sistemas, mas isso tem que ser implantado de forma igual. Por isso que esse ciclo parece mais uma mandala, ele tem que manter o equilíbrio. As coisas têm que ser equilibradas entre todas as áreas, né? E aí, uma novidade, que foi uma revisão de 2020, né, é que as empresas que melhores resultados obtiveram foram as que tiveram foco na organização, né, ou seja, em melhorar a organização para que isso acontecesse, olhando tanto o modo orgânico de funcionar, ou seja, com comunidades flexíveis, o problema é resolvido por quem sabe resolver, ou seja,
quebrar a mentalidade de silos, de compartimentos, e tornar a empresa mais flexível, mais ágil, né? E aqui é muito importante que as empresas comecem a ter a mentalidade ágil. Você começa tendo uma mentalidade lean, enxuta, e consegue melhores resultados tendo uma mentalidade ágil, focando na jornada do usuário e resolvendo o problema do usuário, né? O foco é o cliente da organização. Esse é o mais importante aí, né? E por último, e que quem obteve sucessos é a área da área da cultura, né? E na cultura, o importante é a disposição para a mudança, ou seja, como é que não é eu incorporo a transformação, é um pouco diferente, é como é que eu moldo a inovação, transformo o que é inovador para que a minha cultura, a minha empresa, a minha organização tire proveito. Então, a disposição para a mudança é a moldagem, a transformação da inovação para aqueles princípios da empresa. Isso é muito importante. E, obviamente, para você ter uma organização orgânica, tem que ter colaboração social. E a colaboração social, e aí é uma coisa importantíssima para 4.0, a colaboração social é na cadeia de valor. Não existe indústria 4.0 para uma empresa. A indústria 4.0 foi feita para uma cadeia de valor. E agora, ampliando isso, uma cadeia dá um sentido meio linear para a coisa, é para teia de valor, para todas as conexões da empresa. Então, não é unidimensional, né? Tem várias dimensões. Então, a empresa tem que se preparar, mas ela tem que estar preparada para se conectar à cadeia, porque a colaboração tem que ser dentro da cadeia. A cadeia é mais forte quanto mais colaborativa for, né? Então, projetos de inovação, colaboração pré-competitiva entre competidores para determinados sistemas são jeitos inovadores de reduzir investimentos em inovações. Ou seja, o teu competidor tem áreas em que ele pode ser teu colaborador. Isso é importante na cadeia, porque a cadeia sendo forte, você compete com as cadeias de outros países ou de outras indústrias, né? Você consegue ser mais competitivo. Então, é importante a cultura, a colaboração social é como se fosse uma liga para tudo isso, né? Aí no meio, isso que nós estamos colocando, esse ciclo, são do centro para a borda, são os 6 estágios, né? Não tem só 3 aí, por uma representação, mas seria como a gente andaria, né? Então, o diagnóstico que a gente sugere que seja feito é olhar cada princípio, olhar cada dimensão e ver onde a gente está localizado. Eu obteria uma coisa desse tipo aqui. Por exemplo, existe aí na organização uma coisa avançadíssima aí na organização orgânica, mas existe lá em sistemas, por exemplo, as 2 áreas, tanto o processamento da informação como a integração, estão muito atrasadas em relação ao máximo que a empresa tem, né? Você veja que a fotografia mostrou uma empresa desigual, né? Aí a decisão é, eu dou mais sucesso para quem é bem-sucedido ou eu capacito quem ainda não teve sucesso? Essa decisão foi basilar para as empresas que decolaram em rumo a 4.0 na última pesquisa, né? Só para vocês saberem, 86% das empresas alemãs pesquisadas das 70 estão ainda na fase 2 de conectividade. As que conseguiram rápido para a fase 3 foram as que equalizaram isso, deixaram as habilidades delas equalizadas e conseguiram mais velocidade. Quem ficou com uma âncora no passado não conseguiu evoluir. Então, já é uma dica, né? Balanceie a sua empresa antes de continuar. Assim você vai inteiramente para o futuro e não fica com alguém no passado te prendendo, né? Então, nesse caso aqui, né, isso aqui é o máximo que eu posso atingir nesse momento, e o que a gente chama de estado-alvo é o meu objetivo, porque já tem uma área da empresa nesse lugar. Qual é o meu programa para sair do lugar que eu estou, aqui, e chegar lá em todas as áreas? Então, eu vou equalizando passo a passo, de maneira que eu vou capacitando recursos, organização, passo a passo. Essa é a metodologia, né?
É bem simples, é bem óbvia, mas demanda um conhecimento, né, das operações e um conhecimento de todos os recursos, né? Aí a pergunta é, mas eu vou fazer isso na empresa inteira? Não, que você vai quebrar. Você vai fazer onde te dá valor. Então, essa análise pode ser feita para a área de produção, ou dentro da área de produção pode ser feita tanto para manutenção quanto para fabricação. Depende de onde você onde você pode ter o maior retorno no começo. Dessa maneira, é o que a gente disse, né? Custa caro? Não, desde que você se autofinancie dessa maneira, colocando os investimentos onde o retorno é mais rápido e você tenha o retorno que te proporcione um novo passo, né? Eu acho que com isso a gente cobriu mais ou menos de uma forma um pouco rápida, mas é essa metodologia simples assim, pessoal. Agora, tem uma pergunta Oi. boa do Tarcísio, alinhada com o que você falou agora. Ô, Tarcísio, não me põe em fria, Tarcísio, por Ele favor. pergunta comparar os estágios da indústria brasileira e alemã na maturidade para a indústria 4.0. O sistema brasileiro está horrível. Estou ouvindo muita reclamação aqui, portanto, alguns slides às vezes travam. Mas aqui na minha casa, por Mas exemplo... tudo bem, mas passou todos, aí eu posso repetir, assim, Não, só só mostrar a responde para sequência. ele, esse aqui é o ponto. Deixa eu ver a pergunta dele aqui no chat, porque eu não estava com o chat aberto, que eu estava apresentando. Comparar os estágios da indústria brasileira e da alemã na maturidade para a indústria 4.0. A gente tem a ver com, eu sempre falo primeiro da idade dos equipamentos, né? Eu acho que a média aqui no Brasil acho que 17 anos, se não me engano, a idade dos ativos de produção, né? Na Alemanha, acho que a média é 7 anos, ou seja, tem uma década de diferença entre gerações de equipamentos, né? Mas isso poderia ser uma desvantagem, Tarcísio, se as técnicas de conectividade que fazem as máquinas antigas aprenderem a falar, e essa é a primeira coisa que tem que ser feita, tem que ensinar as máquinas a falarem e darem dados, né? Se a gente for fazer um programa na área de produção, a gente tem que tirar dados da produção de uma maneira com interfaces padronizadas e de maneira instantânea. Então, eu acho que é muito mais um problema de iniciativa e de conscientização do que estarem ou não na frente, né? Você veja que esse programa foi lançado em 2017 na Alemanha, eles estão no estágio 2, a maior parte, 86% agora, depois de 3 anos, né? Eles cometeram diversos erros, começaram com o projeto de TI e viram que estava errado, começaram com um sistema de informação e recursos e viram que a organização era melhor acertar a organização e a cultura antes. Se a gente pegar esse aprendizado, a gente pode, digamos assim, dar o frog leap, ou seja, podemos dar um pulo, saltar esses erros, né? Então, a gente teria que ter esses webinars e aquilo que a gente está fazendo agora e mostrar para as empresas que elas são capazes de fazer isso, que não custa caro e que não é complexo, né? Basta uma avaliação bem feita e uma preparação. Então, lá foi um programa do governo e aqui está começando a ser um programa do governo com a Câmara Brasileira da Indústria 4.0, né? O que está faltando é a gente conseguir divulgar. Então, a Mauá se propõe a fazer isso e se propõe a orientar empresas através do Centro de Pesquisas de como começar, né? Se propõe, ela pode utilizar seus experimentos para preparar as empresas para começar, né? Está aí o Luiz Maia, que é o responsável pelo Bureau de Competitividade, que é a parte linha, aquela parte zero, digamos assim. A gente já fez isso em diversas empresas, com ganhos espetaculares, eu diria o mínimo é 30%, né, de produtividade. Então, a comparação é da mentalidade, não da capacidade. Nós temos a mesma capacidade, por incrível que pareça, e não sou eu que digo isso, é o pessoal da VDI, da Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha, que é a representante da CATEC aqui no Brasil, e os alemães, algumas vezes, se espelham em nossa capacidade de fazer soluções rápidas e inovadoras, enquanto eles são presos mais aos paradigmas que foram colocados, né? Então, eu acho que a gente tem, com essa troca entre a CATEC e Brasil, que agora vai ficar oficial, no dia da engenharia Brasil-Alemanha, dia 20 e 21 de outubro, a gente tem capacidade de alavancar. Nós somos capazes, por tudo que a gente já fez,
Não estamos tão atrasados como todo mundo acha que está atrasado. Os equipamentos serem mais modernos não tem implicação nenhuma. Eu posso ensinar tranquilamente todas as máquinas a falarem de uma maneira rápida e custando barato. Então, o problema é realmente de divulgação, de convencimento, né? Vocês estando aqui já disse que a gente não prega mais no deserto. A gente já tem alguns propagadores e a gente gostaria que vocês fossem multiplicadores disso. Isso vai melhorar bem a competitividade do país. Essa é a ideia, Tarcísio. Tá bom? E aí, não sei se respondi tudo, mas é meu pensamento a respeito. Eu queria emendar um negócio em cima do que você falou agora aí. Emende. Porque tem um comentário do Leonardo que é muito interessante, e eu acho que veio a calhar, né? Ele está absolutamente alinhado com com essa nossa tentativa, né, de divulgar esse roteiro. Ele está dizendo o seguinte: ótimas discussões, haveria um guia ou um roteiro. Cadê ele? Sumiu aqui. Haveria um guia ou um roteiro com questões e requisitos para criar um self-check, de modo a avaliar uma organização e, com base nisso, criar um plano para chegar à indústria 4.0. Eu entendo que o roteiro é mais ou menos aquele que você mostrou, apesar de toda a oscilação dos slides que nós tivemos com os sistemas hoje. Mas eu queria que você, o Mauro e mais alguém comentasse isso. Olá, Mauro. Você está sem o microfone. O Cabral, repita só o final, que teve um problema aqui na minha rede, da pergunta, por favor. A rede está complicada hoje. Repita a pergunta aí que eu falei. Sim, lógico, sem problema. Por gentileza. A pergunta é se haveria um guia, né, um roteiro, questões, para a pessoa... É aquela brincadeira que a gente sempre faz, né, o tal do oncotor, né? Isso. Onde eu estou, né? Veja, esse guia... ele não existe como uma coisa pré-definida, e sim, ele vai ser gerado a partir de um diagnóstico, né? Por que é importante o diagnóstico? Porque a partir do diagnóstico eu vou ter um medicamento que eu vou aplicar, vou ter um remédio para aquela empresa em específico, que vai ser extremamente benéfico para ela. Esse mesmo remédio, se eu aplicar numa outra empresa, ele pode simplesmente levar essa empresa à falência. Então, esse diagnóstico é a coisa mais importante, porque você vai ter os pontos fracos, onde você deve investir o seu capital, de maneira bem clara. E, a partir daí, sim, você consegue dar passos e evoluir, né, nessa jornada. Então, eu diria que, com base nesse diagnóstico, é possível se criar um roadmap, ou seja, quais passos eu devo seguir para aquela empresa específica. Então, não existe uma fórmula genérica que sirva para todas. Eu tenho que realmente focar, exatamente como o médico faz, no seu organismo, na sua organização, como ela reage a tudo mais, exatamente no ponto que você está, e aí aplicar as devidas soluções, né? Então, a base é o diagnóstico, em seguida, criar um roadmap específico para o seu problema, né? A sua situação. Eu gostaria de recomendar. Para o Leonardo. Sim, tem um manual de boas práticas, né? Que a VDI e a VDMA fizeram e que está disponível aqui no site da VDI. Só que o diagnóstico é como se fosse uma anamnese, né? Para cada área, existe um jeito de você avaliar o índice de maturidade de cada área de uma maneira formal, né? Mas isso é um esforço que, por exemplo, a Mauá despendeu 9 meses para produzir vamos chamar de questionário, mas não é um questionário, de situações para cada área, com 6 estágios da jornada, e em cada área estrutural, recursos, sistema de informações, cultura e organização, existem situações de questionários em que as pessoas da empresa se colocam, dizendo você está aqui ou ali, simplesmente colocando um X num determinado lugar, você consegue dizer onde é que a empresa está em cada um dos setores, para saber se ela está deformada, como é que ela está. Isso pode ser aplicado para a produção, veja, como é mais um pouco... Para você fazer o diagnóstico,
você tem que ser bem assertivo, né? Você pode fazer isso na área de produção, na área de desenvolvimento de produto, na área de logística, na área de serviços ou na área de marketing e vendas, né? Aí precisa fazer um diagnóstico do desempenho da empresa, é melhor, normalmente, onde o cliente realiza seus desejos na produção e onde você ganha maior eficiência no começo é na produção. Ou seja, a produção já financia o negócio e vai financiar a inovação também. Então, você começa na produção, que é lá que a eficiência transparece melhor e, mais do que isso, você tem que motivar todo mundo. E com o primeiro resultado positivo, você motiva, as pessoas começam a aprender que os dados valem, que os processos são firmes, e você tem que criar confiança em dados e processos para que toda empresa confie em dados e processos e prossiga com a inovação. Então, você tem que mexer em todas as engrenagens ao mesmo tempo, porque não adianta aplicar só em sistema se a minha organização não responde a isso. Então, tem conexões entre as dimensões. Então, são conexões tênues, mas às vezes, por exemplo, eu preciso de uma tomada de decisão na hora certa, no lugar certo, pela pessoa certa. O sistema de informação vão me dar interfaces específicas para o usuário e interfaces baseadas em tarefas, né? Mas, por outro lado, se a cultura dos recursos não for baseada em dados, né, a pessoa não estará preparada para tomar essa decisão. Então, as coisas se interconectam. Então, esse questionário tem esse interrelacionamento, porque não adianta você dizer o seguinte, eu vou privilegiar, no nosso exemplo aqui, sistema de informação. Se eu dependo de alguma coisa da área de recursos, dependo de alguma coisa da área de organização. Então, as coisas têm que ser calibradas ponto a ponto para que as coisas evoluam, né? Então, você veja que são 4 botões, cada botão tem 2 posições, cada posição tem 5 ou 6 graduações. Você tem que ir mexendo nisso de maneira que a sintonia para o progresso, para a evolução, fique sempre fina. É essa a ideia. E aí aparece, alinhado com isso, a fala do Jorge, deixa eu colocar a minha câmera aqui, que me parece muito alinhada, né? É uma questão extensa, muito bem escrita, mas eu vou tentar resumir aqui. Ele está dizendo o seguinte, o mais importante, aliás, a maior dificuldade que pode acontecer é com as pessoas, né, com os funcionários, ele diz, funcionários com alto tempo de casa, que é uma maneira muito educada de dizer, vamos dizer assim, aquelas pessoas que têm, não é paradigma, né? Várias palavras podem ser ditas para isso, mas são os que menos se adaptam a essa mudança, a essa, vamos dizer, essa tendência de ter que se adaptar a uma nova situação. Nós terminamos muitas das nossas apresentações com um slide preto, escrito do or die, né? Esse do or die significa bem a nossa leitura. Então, eu acho que vocês poderiam comentar um pouco, né? Talvez aí, para a gente pedir um pouco da palavra do Dalton também, e do Jarbas, que tem também uma excelente experiência com essa interação com pessoas, né? Como é que você faz com as pessoas que são mais longevas na casa? Como que você motiva essas pessoas, além do terror, né? Não podemos fazer terror, do or die, mas nós temos que, de alguma forma, motivá-los a entrar nesse trabalho. Às vezes o sistema é bom, mas a pessoa não quer que ele seja bom. Então, vamos tentar responder essa fala do Jorge. Posso fazer uma intermediação aqui? Pode. Antes, o Dalton e o Jarbas têm grande experiência e vão nos ajudar nisso. Mas eu queria fazer uma coisa que a gente sempre é meio injusto, né? A metodologia que a CATEC propõe, não é a metodologia, é um guia, né? É uma avaliação, e aí é uma sugestão de como construir, né, o teu roadmap. Ele fala diversas vezes no documento que é muito importante que pequenas e médias empresas estejam nisso, porque a cadeia só vai para frente se a cadeia toda for, né? Então, pequenas e médias empresas são primordiais, tanto na Alemanha que no Brasil. A gente precisa dar essa capacidade para elas, né? E a outra é, o Jarbas, dando uma provocada no Jarbas e no Dalton, né? A gente fez um case numa empresa da indústria de base aqui no Brasil, né? O interessante é que quando começamos a fazer o case, combinado com eles, né, que a gente ia fazer uma avaliação, mudou
a direção, o CEO mudou, o CEO centralizador foi substituído por um CEO mais aberto, flexível e menos centralizador, né? E isso mudou radicalmente o comportamento da empresa e ela começou a andar naquela âncora que ficava no passado. Ou seja, o estilo democrático de liderança é importantíssimo para isso, né? Sem perder o controle da estratégia. É essa a dica que eu dou para o Jarbas e para o Dalton falarem sobre isso. Bem, eu ia fazer uma colocação do seguinte sentido. Essas 4 áreas estruturais, né, que foram mostradas, recursos, sistemas, organização e cultura, eu imagino que isso não tenha sido uma abstração conceitual de alguém, né, que pensou nisso e colocou isso de cara para definir, vamos dizer assim, o índice de maturidade. Eu imagino que isso tenha sido conquistado com alguma dor, né? Porque enquanto mexemos com isso, vimos uma ênfase muito grande na parte de recursos, um pouco grande também na parte de sistemas e praticamente nenhuma atenção, nenhuma preocupação com esses 2 quadrantes de baixo, né? E eu não imagino que isso seja um pensamento natural, né? Eu queria saber dos professores se isso surgiu, digamos, de dores que outros países, no caso a Alemanha, mais avançado, foram aprendendo com o tempo, né? Que se você caminhar muito forte com esses quadrantes assimétricos, né? Se você lá na frente não vai sentir uma dificuldade para sustentar. E me faz todo sentido isso, porque é o que a gente costuma ver nas nossas andanças por aí, sobretudo na pequena e na média empresa, em que esses aspectos de organização e de cultura são muito, entre aspas, desconsiderados, né, nessa questão da jornada 4.0, ou seja, as empresas investem em recursos, investem em sistemas, mas não sabem como, não pretendem e não gostam de mexer em cultura e organização, até porque é muito difícil mexer com isso. E esse exemplo que o Ari deu foi muito interessante, muito didático para nós, porque nós presenciamos justamente uma transição de um estilo altamente centralizador para um estilo altamente participativo e democrático, né? E o resultado foi muito bom, quer dizer, o avanço, a melhoria na capacitação dos gestores que ocorreu durante o processo de análise, de mensuração dessa maturidade, todos eles foram entendendo e foram estudando por sua própria conta, foram se informando, foram se interessando, e eu ainda tive a oportunidade de fazer um workshop anteontem com essa mesma equipe, né, 2 anos depois praticamente, e é um outro patamar em que se encontra a empresa, né? E isso porque esses lados da cultura e da estrutura organizacional foram transformados e adequados no sentido de se compatibilizar com o investimento que estava sendo feito nos quadrantes de cima. Então, para mim, isso ficou muito clara a importância de você andar com uniformidade através dessas 4 dimensões, né? E acho que isso é um desafio, porque não é fácil. É mais fácil você comprar um equipamento, comprar um software, do que você mexer numa organização e muito mais ainda numa cultura, né? Então, eu finalizaria perguntando aos professores se esses conceitos estão sendo incutidos nos jovens engenheiros que estão saindo da Mauá, que amanhã serão esses líderes dessas organizações, se esse conceito dessa preocupação com a cultura, com o estilo ágil, estilo dinâmico, participativo de liderança, se isso vem sendo abordado nos jovens que estão saindo para o mercado ou se ainda não, porque seria muito bom ter uma leva de engenheiros que já saia, vamos dizer assim, com esse DNA, né, que é um pouco bastante diferente, né, do que era, por exemplo, no meu tempo, né? Vamos lá.
Duas coisas que eu acho importantes. Cabral é o cara para falar sobre isso. Deixa eu falar uma coisa antes disso, né? Jarbas, a gente convive com alemães, eu convivo com alemães por conta de máquinas, onde eu trabalhei na vida, faz 30 anos. Né? Ou seja, eles não fazem nada sem pensar, ok? Com certeza, quando eles montaram esse roteiro que a gente segue, isso aí foi pensado, repensado, tripensado, tetrapensado, polipensado, checado. Então, eles têm lá uma estrutura e que está sempre atenta às alterações que, porventura, aconteçam no mundo. Tanto é que a nova edição desse manual deles acabou de sair com pequenos ajustes. Então, isso responde à tua primeira pergunta. A sua segunda colocação, que diz respeito aos alunos, né? Nós temos feito dentro da Mauá um esforço muito grande, já faz mais de 10 anos, no sentido de colocar na cabeça do aluno e na estrutura da escola esse conceito. Tanto é que na engenharia de produção, por exemplo, sem querer fazer merchandising, na engenharia de produção a gente já tem disciplinas focadas nisso, né? Temos um eixo de disciplinas que vai desde ferramentas de gerenciamento de sistemas produtivos até, no último ano, gerenciamento de sistemas produtivos inteligentes, que é a indústria 4.0, pelo menos para o aluno começar a entender sobre isso, né? Entender isso. É importante deixar claro que existem algumas confusões assim, fortíssimas, que me incomodam muito, né? Que é aquela história, não, eu comprei um robô, eu comprei um MES, portanto eu estou na 4.0, isso não é verdade, né? A 4.0 é um estágio a ser atingido depois de ser percorrido uma jornada pela qual a gente espera que as pessoas possam várias vezes, eu vou me reportar agora um filme que eu assisti muito tempo atrás, chamado Sociedade dos Poetas Mortos, em que o professor sobe na mesa da sala, arranca a primeira página do livro e fala, ó, Captain, my Captain. Quer dizer, vamos olhar a classe de cima da mesa. Quer dizer, eu acho que essa, para mim, é a primeira característica. E ainda complementando a fala do Fábio, né? Empresas que colaboram entre si em busca de soluções. 10 ou 15 anos atrás, a Nestlé e a Danone se uniram para comprar embalagem para iogurte, porque a embalagem é a mesma. O que muda é quanto tem de aroma. Então, o potinho é o mesmo, o alumínio é o mesmo, muda a sua impressão. E com isso eles conseguiram um poder de barganha maluco, né? Então, não vejo como não pensar dessa forma. No fim, você fez uma pergunta para mim, eu respondi todas. E aí... Depois eu complemento isso. Temos um exemplo ocorrendo no Brasil agora de uma cadeia de valor que eu gostaria de falar para o pessoal. Então fala. A cadeia de produtos, de medicamentos está se articulando em função do quê? De uma lei que está obrigando a rastreabilidade de medicamentos. Então, toda a cadeia de valor, acabaram de ter 5 seminários patrocinados pela Anvisa. Aí o Guilherme está sabendo disso. Todos os concorrentes se articularam na cadeia para encontrar uma solução que não quebre os pequenos, não quebre os grandes, porque se a lei for implantada do jeito que está, todo mundo quebra. Então, a cadeia se uniu, os 3 elos principais da cadeia, os detentores de registro, fabricantes de medicamento, os distribuidores e operadores logísticos e os dispensadores, hospitais, farmácias, tiveram uma coordenação feita pelas grandes consultorias do Brasil, cada um coordenou um setor. Nós participamos como instituição e acabamos desenvolvendo uma solução universal, né, que a gente está testando. Aliás, estamos integrando esses dias, né, Mauro? Mauro está lá integrando a solução, porque a Mauá não é uma fábrica, não é um produto, mas a gente só produz soluções que a indústria possa usar, a gente não faz pesquisa pura. Então, a gente fez isso para poder ajudar a cadeia e conseguimos uma solução legal, né? Então, esse é um exemplo. Acontece que de onde deveria vir articulações da cadeia? E aí, depois eu até respondo ao grande professor Alfredo Ferrari, que fez um comentário legal aqui, as associações deviam pensar nessa colaboração entre competidores, né? Não deviam pensar simplesmente que o governo tem que reduzir imposto ou que o governo tem que dar protecionismo. Eles têm que pensar na produtividade dessa maneira.
criando colaboração entre competidores. As associações têm que começar a pensar Lean, a pensar 4.0 também. Elas têm que mudar. Ou vem por uma lei, uma imposição, como é da Anvisa, ou vem pelas associações. Ou, no caso de uma cadeia automobilística, vem pela união que eles têm no sindicato deles de fazer a transformação. Então, onde estão os mais protegidos? Quais são as cadeias que não têm esse tipo de liderança? Essa tem que ser vista na Câmara Brasileira da Indústria 4.0. E a eles deve ser dado um programa de poder fazer isso dessa maneira. Então, temos um exemplo ocorrendo aí. A gente tem o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, unindo toda a cadeia e aplicando os conceitos da Indústria 4.0 para ter a solução que mantenha essa cadeia competitiva e produtiva, não perca a produtividade. É esse o exemplo aí. O Ferrari fez, só complementando, o professor Ferrari, agradeço os comentários, mas a gente tem o que ele disse sobre, mas as máquinas são antigas, a produtividade é baixa, tal. Sim. Que empresa vai trocar todas as máquinas para ir para 4.0? Nenhuma aqui no Brasil. Nós temos que aproveitar o que os ativos têm, fazendo a conectividade, melhorando o desempenho. Eu preciso de máquinas mais precisas? Tá bom, mas o que eu vou ganhar com essa produtividade inicial depois vai me proporcionar a troca do parque dos equipamentos. Então, tem que fazer um plano de modernização baseado nos ganhos iniciais de ensinar as máquinas a falarem, para depois pensar em trocar as máquinas por mais modernas, né? Mas isso é uma discussão que é comprida. Então, aí, obrigado aí. Na semana passada, 15 dias atrás, a gente cometeu uma injustiça muito grande com o Dalton. É mesmo? E ele tem que... É isso. E agora nós estamos cometendo de novo, rapaz. Porque o que aconteceu? Nós levantamos o assunto e fala o Jarbas e fala o Dalton. O Jarbas falou para nós. De uma maneira, vamos dizer assim, me provocando, porque o Jarbas gosta de provocação e eu também gosto. Ele me fez uma pergunta para os alunos. E aí, de repente, a gente... Nossa Senhora! Caiu toda a minha sequência. Dalton, me desculpe, sua vez, para aquela pergunta que foi feita, se você não lembra, há alguns minutos aí, por favor. Não tem problema não, quem fica por último muitas vezes faz melhor, né? Não tenha dúvida, sempre faz melhor. Então vamos lá, como nós estamos chegando no final, né, e depois de que os professores já colocaram, muito bem colocado, tudo que poderia ser dito, né, o que me ocorreu, que eu acho interessante, vou colocar, nós, Synetics de Mauá, temos experiência em fazer esse trabalho, né, esse diagnóstico, e criar os planos de entrada, né, de implementação para 4.0. O que eu gostaria de colocar é que isso parece muito difícil, não é? A gente fala em 4.0, fala em digitalização, fala em equipamentos conversando com o MES, né? Ligados à internet, etc., criação de gêmeo digital, mas não. Pela nossa experiência, pelos trabalhos que já fizemos, estamos fazendo, primeiro, seja qual for a área, qual for a empresa, em 2 semanas, máximo 3 semanas, a gente consegue fazer um levantamento muito detalhado, interessante, que vai propiciar à empresa dar os passos corretos. E se ela já deu, vai propiciar à empresa fazer as correções que ela precisa fazer. Porque entrar nesse universo no escuro ou tentando copiar, né, aquilo que já existe em outras indústrias ou já existe no seu concorrente, não dá certo. Né? Isso não deu certo nos Estados Unidos, não deu certo na Alemanha. Como foi colocado no começo, não estamos falando de uma implementação que pertence à TI, não é isso, né? TI é uma parte importante, essa implementação ela é estratégica, né? Então, quando se fala em cultura também, a gente pensa muito lá no pessoal do chão de operações, né? Pô, será que esse pessoal vai conseguir acompanhar uma mudança desse nível? Acompanha, como acompanharam mudanças na implementação dos primeiros ERPs, nas metodologias em linha, etc. Acompanham sim. A gente vê isso aqui no Brasil, nas indústrias automobilísticas, acontecendo fortemente, né?
as pessoas que trabalham lá e que, no final das contas, conhecem mesmo e como a coisa acontece e é operada no nível de chão de operações, elas mudam sim, né? Bem treinadas e estando motivadas, elas vão em frente. Então, não é um bicho de 7 cabeças, não. Concordo com o professor Ari, o que a gente tem no país mesmo, como disse aqui o Alfredo Ferrari, né? São equipamentos antigos mesmo, a gente sabe isso, né? Mas isso também mudou bastante. E o que a gente preconiza, junto aos acionistas, aos presidentes, aos diretores, etc., que é a quem cabe liderar isso, não é verdade? Um trabalho desse, é de que, sim, vamos fazer o trabalho diagnóstico onde a empresa tem a sua maior produção, onde ela retira os seus maiores recursos, onde ganha mais dinheiro, vamos dizer assim. Vamos lá, vamos fazer lá. E vamos medir lá, e vamos sensorizar lá, e vamos colocar esses dados aptos para serem transferidos de maneira digital, não é? Trabalhados de maneira digital, para melhor tomar decisão. Então, não é o bicho de 7 cabeças, não. A gente sabe fazer, faz isso, já fez, e essa é a colocação que eu queria fazer, né? Que muitas vezes parece uma coisa muito, muito difícil, né? E não é uma coisa simples, porém não é uma coisa impossível, senão não teria sido feita, né? É isso, obrigado. Dalton, nós estamos chegando no final aqui, mas eu tenho um comentário que eu acho que ele é o grande finale. É uma fala do Ferdinand Gama, que eu gostei muito, né? Eu respondi para ele que nós já estamos falando de sociedade 5.0, mas ele colocou algumas coisas muito legais. Ele falou que em alguns lugares o principal risco é aquilo que ele chama de ansiedade 4.0, que pode levar à depressão 4.0, né? E aí travar todo o processo. Então, eu queria meio que terminar com isso, porque aí mais algumas outras colocações relacionadas com isso. Mas ele diz que quando os ganhos não aparecem, né? Entre a ansiedade e a depressão, ou entre a pressa e aquela sensação de frustração, que a pressa já está no 7.0, né? A frustração deve estar no 10.0. As pessoas se frustram de várias maneiras. Qual a sugestão que você dá? Quer dizer, vamos fazer o diagnóstico, nós vamos em 3 engenheiros e um psicólogo. Um dos nossos engenheiros tem um tratamento especial que consegue abaixar a ansiedade das pessoas, leva maracujá, ou simplesmente nós temos que criar um mecanismo de desmistificar isso um pouco, né? E na sequência alguém falou, não, é custoso isso, já não consigo ver quem falou mais, mas disse que é custoso o diagnóstico, e eu respondi, não necessariamente. Não é. Bom, acho que a pergunta é para mim, né? Então, vou responder. O Ari está fazendo sinal lá. Vou responder rapidinho, deixa eu... Começa por você, porque a gente está devendo para você uma série de atenções. Pode falar, Dalton, não é custoso, isso é uma lenda. Quem cobra caro para fazer isso não sabe o que está fazendo, isso é simples assim. Deixa ele falar. Vai, Dalton. Dalton tem experiência nisso, vai lá. Não é custoso, custa muito menos do que um carro médio, 0 quilômetro, então custa menos que isso, médio, estou falando de topo de linha, nem SUV, nem nada disso. É rápido de se fazer, é preciso, é um trabalho feito em conjunto com os professores e nós, da Cinetrics, né, que trabalhamos com excelência operacional há muitos e muitos anos. Dá para a empresa uma visão bastante boa de quão perto ou quão longe ela está da fase 4.0, né, da fase de digitalização, e traz sugestões, não é só um diagnóstico, o diagnóstico ele é sugestivo, né, ele aponta para onde é necessário se fazer ou se começar um trabalho, né, e esse trabalho pode ser feito, ele é feito por nós mesmos, né. E o importante é sempre dizer o seguinte, que a coisa tem que partir de cima, não é? Não fazer nada, eu até me lembro muito bem uma vez, o acionista de uma grande empresa de alimentos brasileira, né, muito grande mesmo, que tinha as suas dúvidas e, puxa, olha, esse trabalho que vocês estão propondo é caro, não é?
E nós já estávamos no finzinho, já não havia mais o que discutir, negociar e etc. E eu pensei, puxa, vou falar uma coisa aqui, eu posso ofender, mas eu tenho que falar, não é? E eu disse para ele, olha, fulano, não fazer custa mais caro, né? Que é o que os americanos chamam de custo da inação, né? Eu disse para ele, você tem a opção, a empresa é sua, né? Você pode não fazer nada, né? Simplesmente continua do jeito que está. Mas do jeito que estava não dava para continuar, né? E é o que a gente tem visto hoje em dia. Quer dizer, competitividade é uma coisa que não se compra, né? Se desenvolve. É isso que eu queria dizer. E se o Ari quiser completar, fica à vontade. Obrigado. Abre o microfone, Ari. É melhor falar com o microfone aberto, né? Sempre. Eu queria fazer, isso, eu não vou complementar, você já disse tudo, tranquilo. A gente tem essa experiência de ter feito o diagnóstico em 2 dias e de ter mostrado o caminho e de ter acompanhado por 2 anos e vendo que é um sucesso e que se paga logo. O negócio se paga no dia seguinte, no mês seguinte, é muito rápido o retorno. Então, a gente tem que parar com essa lenda de que fazer diagnóstico é custoso. Não é, né? Não é mesmo. Para quem está preparado. E uma consultoria que é eficiente, ela liberta o consultado e não aprisiona. E esse é o conceito. Nós queremos libertar o consultado, né? Libertar a empresa, e não entrar na empresa para acompanhá-la a vida inteira como consultor, que sem a gente ela não anda. Não é o contrário, a gente quer ensiná-la que os dados, o aprendizado, a mudança vai fazê-la andar sozinha, mais rápido e sem a necessidade naquele momento aquilo que a gente fez. Talvez no futuro, numa nova inovação, mas essa tem que ser uma consultoria libertadora, senão não vale, não é efetiva, né? E a outra coisa, tem um comentário que o custo da inação é mais caro do que o custo do diagnóstico, certamente. E eu queria só dar uma resposta para o Ferdinand. É o seguinte, Ferdinand, a gente trabalhou numa solução aí, e é isso que tem que vir, as empresas têm que chegar na academia. A gente trabalhou numa solução por exemplo, para controle de medicamentos, que serve para o dispensador e serve para o fabricante. Ele é um sistema modular, adaptável. Existe tecnologia para isso, ela está disponível. Então, o que nós precisamos é realmente fazer com que as empresas venham para as instituições de ciência e tecnologia, não só Senai, Mauá, bom, eu não quero citar todas aí, mas tem a FEI, todo mundo, né? Todos estamos juntos nessa jornada. Então, a gente tem capacidade de desenvolver soluções que servem para a cadeia toda. Então, soluções mirabolantes, no momento, não é o que vão sustentar as cadeias, né? São soluções práticas e baseadas no conceito Lean 4.0, essa é a ideia, né? Então, tem solução para tudo na cadeia, para o diagnóstico, para novos equipamentos, para conectividade e a custo que surpreendem por serem baixos, não por serem altos. Bom, eu acho que nós já estamos, a nossa balança vamos dizer assim, os nossos pesos, quer dizer, já pagamos a nossa dívida com o Dalton, o Jarbas já fez a pergunta, o Mauro falou, o Ari. Podemos encerrar? E aí a gente passa a palavra para o Zé Roberto fechar. O Marcelo Tavares está querendo fazer um comentário adicional, né? Não sei se há tempo, né? Porque a gente já passou 9 minutos, né? O comentário do Marcelo é bem ligado ao que você falou logo no começo, que é a coisa da cadeia produtiva ou das teias de valor, que é uma nova maneira de se entender a cadeia produtiva, né? Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Não esquecer os clientes que já demandam produtos preparados. Esse é o foco da indústria 4.0. Você conseguir fazer vamos dizer assim, uma produção em massa de uma unidade, né? O custo de massa de uma unidade que atenda a um só. Obrigado, Marcelo. José, você quer fechar? É isso, colaboração na cadeia, aprendizagem com dados, foco no cliente. O que tem de novo aí? Que as tecnologias habilitadoras estão mais eficientes. E é isso que a gente tem que aproveitar, simples assim.
Tá bom, podemos fechar. Ok. Bom, foram 70 minutos de uma ótima conversa. E como na edição anterior, nós poderíamos continuar conversando até o final da manhã e, quiçá, até o final do dia. Mas, infelizmente, o dia a dia nos chama. Então, eu desejo um bom dia para todos e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, a Mauá agradece. Obrigado. Obrigado a todos e continuamos à disposição aí para continuidade de qualquer discussão. Obrigado. Guilherme, esse conteúdo foi gravado e será disponibilizado, né? Foi gravado e será disponibilizado. Exato. Perfeito. Depois o Mauro mostra para o Guilherme aí algumas coisas.